Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição das Conversas na Eclésia, aqui neste mês de novembro, as Conversas no Silêncio. Tenho comigo o Hugo Lucas, psicólogo clínico do Instituto São João de Deus, que nos tem acompanhado ao longo desta semana. Boa tarde. Boa tarde, mais uma vez. Obrigado por estar desse lado e obrigado por ajudar quem está do outro lado do ecrã a refletir um pouco sobre estas questões do luto, da perda, da morte, no contexto muito marcado da pandemia em que nos encontramos. Falávamos numa conversa anterior da importância que as experiências religiosas e espirituais podem ter neste processo do luto, na vivência da perda e na forma de a integrar no refazer da vida, porque efetivamente penso que é disso que se trata. Que perspectiva é que nos pode dar qual é, melhor ainda, provavelmente é a melhor pergunta a fazer, qual é a importância de integrar esta dimensão religiosa e espiritual na vivência do luto? Boa tarde, mais uma vez, obrigado pelo convite. De facto, a dimensão da espiritualidade, ou melhor, a dimensão espiritual e a religiosidade que possa ou não existir no momento atual em que vivemos é absolutamente fundamental. É importante dizer isto, mesmo porque há quem nos possa ouvir e que esteja zangado com o seu Deus, e que, portanto, neste momento não queira saber da religião, mas é importante perceber que a sua espiritualidade é algo absolutamente importante neste momento. Porque aquilo que mais importa é que as pessoas consigam perceber que, numa crise como a que vivemos, num contexto de situações limite, como aquelas que muitos dos que nos estão a ouvir estão a atravessar, ou poderão vir a atravessar, porque este é o tempo em que, de facto, acho que todos já começámos a perceber que deixámos de ouvir falar disto na terceira pessoa, portanto, Sim. alguém que está ali ao lado, e passámos a perceber que isto acontece na nossa casa ou na nossa família. Infelizmente, este é o contexto atual. Neste contexto, perante uma fase de total mudança e incerteza que caracteriza este processo, de muitos medos, de muitos sentimentos de insegurança, de muita intranquilidade, de um grande confronto com a finitude humana, porque esta é que é a questão, é conseguirmos perceber que, de facto, não somos infinitos, não viveremos para sempre. Importa perceber, importa dar espaço a que, de facto, em fases como esta emergem muito intensamente, de facto, muitas necessidades espirituais, muitas manifestações que até aqui eram pouco pensadas ou até mesmo quase nunca expressas. E isto é muito importante. E, portanto, o convite atual é, pois, o de, eu diria, redescobrirmos o sentido de vida, que lá está, face a estes acontecimentos, à sociedade, face a nós, aos outros, ao mundo que nos rodeia, às pessoas que nos são significativas, reduzindo aquilo que é um potencial de sofrimento existencial que podemos ter perante esta ameaça imensa com que nos confrontamos. E, portanto, aqui a espiritualidade é algo absolutamente importante e eu diria quase como que sanador para uma dor que muitas das vezes nos toca a todos. Porque, de facto, temos que entender a espiritualidade numa trilogia. Eu costumo explicar a espiritualidade desta forma. Ou seja, a espiritualidade é podemos entender isto desta forma, é um movimento de busca pessoal em 3 direções. E, portanto, para o interior de mim mesmo, e, portanto, diz respeito ao meu sentido, para aquilo que é o ambiente que me rodeia e o todo, e, portanto, numa perspectiva de estabelecer conexão com este ambiente que me rodeia, e naquilo que é uma noção de ir mais além, e, portanto, nessa perspectiva de transcendência. E, portanto, a espiritualidade faz sempre por estes 3 pilares, por estes 3 vetores. Uma noção de sentido, de conexão, de relação e uma noção de transcendência. E este é o momento atual para que, não sendo sinónimo de religião, sabemos, é um facto, de facto a religião para algumas pessoas acaba por ser um veículo desta vivência e importa, portanto, relembrar que por muito zangado que eu esteja com o meu Deus, eu preciso deste veículo no sentido de e isto é muito idóneo, inclusivamente, podemos dizer isto para a grande maioria das pessoas,
eu preciso de alguma forma, permitir esta expressão desta espiritualidade perante esta catástrofe que atravessamos deste ponto de vista. E, portanto, a todos garantidamente, podem ajudar-nos um conjunto de estratégias, de ferramentas. Para nós, psicólogos, trabalhamos em contexto de cuidados paliativos ou de fim de vida, isto são coisas de alguma forma muito clarificadas e muito lineadas. Nós desenvolvemos um guia sintetizador de intervenção, de apoio, de acompanhamento de espiritualidade em doentes e familiares, no âmbito como o anterior, no âmbito do nosso programa Humaniza da Fundação La Caixa, em que de facto esta dimensão de humanização é absolutamente importante e o apostar nestes processos psicossociais e espirituais da doença, no fundo, integrar as dimensões todas do ser humano, não é? É exatamente a noção da integração plena das diversas dimensões do ser humano, porque de facto, sem isto, a pirâmide fica coxa. E já não vivemos no tempo do modelo biomédico, já não vivemos no tempo em que estas dimensões possam ser quase como que, eu diria, não é postas de parte, mas é relegadas para um segundo ou para um terceiro plano. Antes, pelo contrário, o que vivemos hoje em dia são duas pandemias. É a pandemia da Covid-19 e é a pandemia do luto, é a pandemia da perda de sentido, é a pandemia de quem fica com um processo de luto traumático e complicado para resolver. É a pandemia de quem está em processo de sofrimento intenso e que não tem respostas. E é muito importante as pessoas conseguirem perceber que, de facto, podem também ajudar-se neste processo. Falaremos depois sobre contextos específicos de ajuda, mas isto é muito importante. Portanto, as pessoas precisam de refletir, precisam de pensar sobre este assunto. Há uma coisa que me parece evidente, mas que lhe pergunto, que tem a ver com a persistência deste fenómeno. A questão, por exemplo, daquilo que está a falar dos lutos, que foram feitas de uma maneira diferente, até eventualmente aquilo que as pessoas esperavam fazer quando se tivessem de despedir dos seus familiares, aqui marcas que eventualmente exigem um acompanhamento. Não é uma vacina que vai resolver isto, para sermos assim muito diretos. Não há, se porventura podemos associar que existe uma vacina para a Covid-19 e todos esperamos que de facto isso aconteça ontem, sem dúvida, e temos todos muita convicção que isso vai ser possível e ainda bem que o é. Para este outro lado não há vacina. Para este outro lado existirão amigos, família, profissionais de saúde mental, psicólogos ou psiquiatras, existirão de alguma forma pessoas da minha comunidade, existirão padres ou outros responsáveis de outras confissões religiosas que poderão ajudar as pessoas a viver esta dimensão. Porque, de facto, este contexto em que vivemos é uma oportunidade de aceitação de mim mesmo e da minha capacidade enquanto ser humano, enquanto homem, de me transcender. E, portanto, não faz sentido que isto aconteça de forma individual, vivido sozinho, mas faz sentido que isto seja vivido com alguém, partilhado com alguém, para que eu possa estar em paz comigo mesmo e com os outros, quebrando aqui barreiras que muitas das vezes existem neste contexto, superando medos, procurando me permitir reconciliar com o que é importante na vida e encontrar aqui alguma expressão de sentido deste ponto de vista. E, portanto, há que revisitar a minha história, há que explorar, expressar, concretizar na relação com o outro, nesta conexão que falávamos, comigo mesmo em termos deste encontro, desta busca interior, perceber qual foi o meu percurso de vida, as minhas memórias, a minha história, o suporte nas minhas crenças pessoais, nas minhas convicções, nos meus rituais, na forma como eu vivo a minha fé. Aqui há um conjunto de ferramentas do ponto de vista, seja pela contemplação da arte, da natureza, o uso da arte como a escrita criativa, como a pintura, a importância da música, a forma como cada qual se pode, de algum modo, ajudar na vivência destes momentos de dor, são coisas absolutamente importantes e que não nos devemos esquecer, sem dúvida nenhuma. É preciso também ter aqui algum tipo de estratégias em termos de intervenção
para controlar pensamentos negativos, porque de facto os pensamentos negativos, como o medo, as ideias catastrofistas, podem ser substituídas por esperança, por agradecimento, por confiança no presente e no futuro, por uma dimensão em que eu me sinto quase como que conectar com alguns rituais, com práticas familiares, em que a minha comunidade religiosa envolvente me dá suporte, em que eu, mesmo através do modo virtual e das videochamadas, me aproximo dos outros e com isto consigo sentir-me acolhido em hospitalidade, com uma presença compassiva das pessoas que me rodeiam, em que alguém me escuta diariamente, em que alguém me faz sentir ouvido na minha dor, é seguramente um exercício muito importante. Não obstante, claro, a tudo isto acresce a importância que existe no sentido de que as respostas religiosas são também elas importantes na vivência desta espiritualidade, para quem as tem, indiscutivelmente. São desafiantes, porque de facto um momento como este pode ser vivido como uma oportunidade ou como uma crise, e como uma oportunidade, na verdade, é um reencontro com a fé e da proximidade com o nosso Deus. Não deixa de não ser um desafio muito significativo e não deixa de, ou não é isso que vai impedir indiscutivelmente que o sofrimento aconteça e que as pessoas sintam tremendamente o impacto da perda, não é? E, portanto, doentes familiares têm direito, e há uma lei específica que tem que ver com a assistência religiosa, sabemos, no contexto das unidades de saúde, mas doentes familiares têm direito a isto, e isto pode ser muito importante, saber que eu não estive lá, mas que há um capelão que foi sacramentar o meu familiar, e isto a mim deixar-me tranquilo deste ponto de vista também do não abandono pelo nosso Deus. E, portanto, há um conjunto de oportunidades, de desafios que a vivência da espiritualidade, que este reencontro com nós mesmos, nos permite, no sentido da construção do sentido, no sentido daquilo que é o imaginar, que se eu, como diria o Viktor Frankl, eu tinha uma frase muito interessante, para quem não sabe, Viktor Frankl era um psiquiatra austríaco que atravessou um campo de concentração e sobreviveu a ele. Ele deixa-nos uma frase veridíssima e um trabalho imenso, mas deixa-nos uma frase que eu gosto muito, que é reveladora deste momento. Se eu tivesse que morrer ali, neste momento, que pudesse pelo menos haver algum sentido na minha morte, e de modo a que eu conseguisse sentir que se eu hoje tiver que passar por isto, que haja um sentido nisto. Isto serve para mim há 50 ou 60 ou 70 anos atrás, no contexto de uma guerra, serve para todos nós neste momento, no contexto daquilo que é uma guerra biológica como a que vivemos. E, portanto, para mim, enquanto familiar, para mim, enquanto doente, este pode ser um caminho, que é que isto valha a pena, que isto tenha sentido. Muito obrigado, Hugo. Tenho a certeza que quem nos esteve a ouvir será muito ajudado por estas palavras e, sobretudo, pelas sugestões e pelos desafios que vão ficando, para que olhemos para todos os processos que muitas pessoas vão passando, também de uma forma comunitária, perceber que há muitas pessoas que estão no mesmo caminho e que podem ser ajudadas pelas experiências de outros. Isso é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós voltaremos a estas conversas amanhã, se Deus quiser. A Eclésia tem apresentado ao longo do mês de novembro estas conversas no silêncio. São uma reflexão, uma proposta de reflexão para um tempo marcado pelas despedidas, pela pandemia, pelo sofrimento e pelos desafios que todas estas perdas vão colocando. Nós voltaremos então a ver-nos até amanhã.